O trabalho humano acabou de ganhar um rival real. Não é ficção. Não é protótipo caro. Um robô humanoide de US$ 10.000 foi confirmado para trabalhar dentro de uma fábrica real. Sem pausas. Sem salário. Sem cansaço. As linhas de produção não serão mais as mesmas. A pergunta não é se isso funciona. A pergunta é: quem será substituído primeiro? O sistema não quebrou de uma vez. Ele começou a atrasar. Depois começou a errar. E agora, começa a travar. Por décadas, a indústria global funcionou sobre a mesma base simples. Pessoas trabalhando em turnos. Pessoas apertando botões. Pessoas observando máquinas. Era imperfeito, mas funcionava. O mundo foi construído assim. Só que o ritmo mudou. As fábricas ficaram mais rápidas. As cadeias de suprimento ficaram mais longas. A margem para erro desapareceu. Hoje, um segundo parado não é apenas um atraso. É prejuízo imediato. Um erro pequeno não é só falha humana. É um recall milionário. Um dia de greve não é protesto local. É uma ruptura global. O corpo humano, com seus limites naturais, virou o ponto mais frágil do sistema mais avançado já criado. A indústria tentou compensar. Turnos mais longos. Monitoramento constante. Treinamento intenso. Mas biologia não escala. Pessoas cansam. Pessoas adoecem. Pessoas erram quando pressionadas por máquinas que nunca diminuem o ritmo. A automação avançou, mas sempre existiu um espaço no meio. Um espaço onde alguém precisava estar presente. Esse espaço agora virou gargalo. É nesse cenário que surge uma confirmação desconfortável. Não é boato. Não é vazamento. Elon Musk afirma abertamente que o Tesla Optimus de segunda geração não é experimento. Ele vai trabalhar de verdade dentro da Giga Texas. Chão de fábrica. Ambiente real, produção contínua. Essa frase muda tudo. Porque ela não fala de futuro distante. Ela fala de agora. Um robô humanoide sendo inserido exatamente no ponto onde humanos sempre foram indispensáveis. Entre máquinas. Entre processos. Entre decisões simples, repetitivas e cansativas. Isso revela o colapso silencioso. O problema não é falta de tecnologia. É excesso de dependência do humano. Não por falha moral. Não por falta de esforço. Mas por limite físico. Máquinas não sentem dor. Não precisam dormir. Não pedem pausa. Não cometem erros por exaustão. A comparação deixou de ser justa. E quando a comparação deixa de fazer sentido, o sistema muda. A indústria não planejou substituir pessoas tão cedo. O discurso oficial ainda fala em apoio, colaboração e segurança. Mas a matemática não negocia. Um sistema que custa menos, erra menos e funciona mais horas vence. Sempre venceu. Em todas as revoluções industriais. Esta não é diferente. Só é mais rápida. Importante entender algo. O colapso ainda não é social. Ele não aparece nos jornais como crise humana. Ele aparece em relatórios técnicos. Em planilhas de custo. Em decisões internas. É um colapso técnico. E colapsos técnicos não pedem permissão. Eles exigem solução imediata. A entrada do Optimus não é um ataque ao trabalhador. É uma resposta a um sistema que empurrou o corpo humano além do que ele pode suportar. O trabalho virou competição com máquinas perfeitas. E essa competição nunca foi equilibrada. Quando o limite humano é alcançado, existem duas opções: reduzir o ritmo do mundo. Ou remover o limite. A história mostra qual caminho sempre foi escolhido. Se humanos são o limite, o que acontece quando o limite é removido? O limite foi identificado. Agora veio a resposta. E ela não parece humana. Mas age como uma. Quando o gargalo fica claro, a indústria não debate sentimentos. Ela busca solução.
E a solução apresentada não é mais uma máquina fixa, presa ao chão. Não é um braço robótico que faz apenas um movimento. É algo diferente. Algo pensado para ocupar exatamente o espaço onde o humano sempre esteve. A inovação central não é o formato. É a lógica. O Tesla Optimus foi criado com um objetivo simples: fazer tarefas humanas em ambientes feitos para humanos. Isso muda tudo. Fábricas foram desenhadas para pernas, braços e mãos. Corredores. Portas. Escadas. Ferramentas. Em vez de redesenhar o mundo para máquinas, a máquina foi desenhada para o mundo. Essa decisão corta custos de forma brutal. Não é preciso reformar fábricas. Não é preciso parar linhas de produção. O robô entra onde uma pessoa entraria. Fica onde uma pessoa ficaria. Trabalha onde uma pessoa sempre trabalhou. A inovação não está em substituir a fábrica. Está em substituir o corpo dentro dela. O segundo ponto é ainda mais decisivo. Preço. Um robô humanoide por cerca de $10.000 não compete com outras máquinas. Ele compete com salários, com encargos, com seguros, com afastamentos, com erros humanos. Em muitos países, esse valor é menor do que um único ano de custo de um funcionário. E o robô não trabalha um ano. Ele trabalha todos. Mas como isso funciona na prática? De forma simples. Pense no Optimus como um aprendiz infinito. Cada tarefa que ele executa é registrada. Cada erro vira dado. Cada repetição vira eficiência. Ele não decora movimentos. Ele entende padrões. Se um humano aprende uma tarefa em semanas, o robô aprende em horas. Se um humano esquece após uma pausa, o robô nunca esquece. O cérebro disso tudo é software. O mesmo tipo de inteligência treinada em ambientes virtuais, repetindo milhões de cenários antes de tocar o mundo real. Quando chega à fábrica, ele já viu aquela tarefa milhares de vezes. O corpo só executa o que a mente já testou. Aqui está o ponto crítico. O Optimus não substitui máquinas industriais grandes. Ele substitui o espaço entre elas. Aquele intervalo onde sempre foi preciso alguém pegar uma peça, levar para outro lugar, ajustar algo simples, apertar, conferir, mover. Esse espaço nunca foi totalmente automatizado porque era caótico demais para máquinas fixas. Mas é natural para um robô com forma humana. Essa é a inovação central. Não força. Não velocidade extrema. Mas adaptabilidade. E há outro detalhe que assusta a indústria. O robô não começa perfeito. Ele começa funcional. E melhora. Humanos fazem o caminho inverso. Começam fortes. E cansam. O robô começa básico. E evolui. Cada atualização de software melhora todos ao mesmo tempo. Um aprendizado vira global instantaneamente. Quando Elon Musk confirma que o Optimus vai trabalhar de verdade, ele está dizendo algo maior. Ele está dizendo que o sistema já confia mais no robô do que no improviso humano sob pressão. Não é sobre substituir pessoas amanhã. É sobre parar de depender delas para tarefas que o sistema não pode mais esperar. A inovação central remove o limite biológico. Não por crueldade. Por lógica. A fábrica não dorme. A demanda não pausa. A concorrência não espera. O humano virou o único elemento que não escala junto com o resto do sistema. E quando uma tecnologia remove o limite principal de um sistema, ela não fica confinada. Se um robô pode substituir humanos dentro de uma fábrica, por que ele ficaria restrito a ela? Inscreva-se agora para acompanhar os próximos níveis desta transformação antes que ela se torne irreversível. A prova já foi dada. O limite caiu. Agora vem a expansão. Quando uma tecnologia funciona no ambiente mais difícil possível, ela ganha um selo invisível de aprovação. Uma fábrica é caótica, barulhenta, imprevisível. Se o robô funciona ali, ele funciona em quase qualquer lugar. E é exatamente aqui que a história deixa de ser industrial e vira global.
O Tesla Optimus não foi pensado apenas para uma linha de montagem. Ele foi pensado para qualquer espaço criado para pessoas. Isso significa armazéns, centros de distribuição, hospitais, fazendas, obras, escritórios. O mundo moderno inteiro foi desenhado para o corpo humano. E isso, que antes era uma proteção do emprego, vira agora uma vantagem para o robô. A expansão segue uma lógica simples. Primeiro vem os lugares onde o trabalho é mais repetitivo e cansativo. Armazéns gigantes, onde pessoas caminham quilômetros por dia carregando caixas. Logística, onde o trabalho nunca para. O robô entra, aprende o caminho, repete o processo e não desacelera. O custo cai. O erro cai. O ritmo sobe. Depois vêm os setores sensíveis. Hospitais. Casas de repouso. Ambientes onde falta gente. Onde turnos são longos e exaustivos. O robô não substitui médicos. Ele substitui tarefas simples. Levar coisas. Limpar. Organizar. Ajudar fisicamente. Isso libera humanos para decisões. Mas também reduz a necessidade de contratar tanta gente. Na agricultura, o impacto é direto. Plantar, colher, carregar, separar. Trabalho pesado. Trabalho repetitivo. Trabalho que depende de força constante. O robô não reclama do sol. Não sente dor nas costas. Aprende o campo como aprende a fábrica. Cada safra vira dado. Cada erro vira ajuste. E então vem o ponto de virada. Preço e escala. Um robô humanoide barato não é tratado como equipamento raro. Ele vira item de frota. Empresas começam a comprar dezenas. Depois centenas. Depois milhares. Assim como caminhões. Assim como empilhadeiras. A diferença é que este equipamento anda sozinho, aprende sozinho e ocupa o espaço de uma pessoa inteira. Quando isso acontece, a conversa muda. Não é mais sobre inovação. É sobre sobrevivência competitiva. Se uma empresa usa robôs e reduz custos drasticamente, as outras precisam seguir. Não por ideologia. Por matemática. A margem some rápido em mercados globais. Países com mão de obra cara veem vantagem imediata. Países com mão de obra barata sentem a ameaça primeiro. O jogo se inverte. A vantagem deixa de ser população grande. Passa a ser acesso à tecnologia. A geografia do trabalho começa a se redesenhar. Importante notar algo. Essa expansão não depende apenas da Tesla. Quando o modelo prova que funciona, outros copiam. Sempre copiaram. O Optimus vira referência. Um padrão informal. A indústria inteira começa a se mover na mesma direção. O robô deixa de ser novidade. Ele vira ferramenta comum. Invisível. Assim como máquinas que antes chocavam e hoje passam despercebidas. A dominação não acontece com anúncio dramático. Ela acontece em silêncio. Um contrato aqui. Um piloto ali. Um armazém que não contrata mais. Outro que reduz turnos. O mundo não acorda no dia em que robôs dominam o trabalho. Ele acorda no dia em que percebe que isso já aconteceu. E quando uma tecnologia se espalha tão rápido, sempre existe um custo escondido. Algo que não aparece nas planilhas iniciais. Algo que só surge depois. Toda dominação tem um preço, e a conta sempre chega depois. A eficiência venceu. Mas eficiência cobra. Sempre cobrou. Quando o robô sai da fábrica e entra no mundo, a conversa muda de tom. No começo, tudo parece ganho. Custos menores. Menos erros. Produção constante. Empresas respiram aliviadas. Investidores comemoram. Relatórios brilham. Só que, abaixo da superfície, outra conta começa a se formar. O primeiro custo não é financeiro. É de transição. Milhões de tarefas existem porque humanos eram necessários para fazê-las. Não porque eram nobres.
mas porque não havia alternativa melhor. Quando surge uma alternativa que trabalha mais horas, custa menos e melhora com o tempo, o sistema muda rápido demais para a sociedade acompanhar. Treinamentos não são instantâneos. Requalificação leva anos. Famílias não se reorganizam na velocidade de uma atualização de software. O segundo custo é psicológico. O trabalho sempre foi mais do que renda. Foi identidade.